Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2026, aniversário de 38 anos do município gaúcho de Eldorado do Sul. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Guaíba Agro tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Jefferson Gomes, coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Geandro Michael Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos, saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa de hoje falando de mais uma edição do Seminário de Irrigação, promovido pela Secretaria da Agricultura e também pela Emater. O próximo evento será em 3 de maio, na região noroeste, na quarta-feira. O encontro tem o propósito de destacar a importância dos sistemas de irrigação no aumento da produtividade nas lavouras, além da apresentação do edital da fase 3 do programa Irriga Mais RS, que está aberto para receber projetos. O subsecretário de Irrigação, Márcio Amaral, vai explicar como funciona o benefício, que tem subvenção direta ao produtor rural de 20% do valor do projeto até o teto de R$150 mil. Estão previstas 2 palestras na programação. Uma que vai tratar da disponibilização de água às plantas e a importância da infiltração, e a outra palestra sobre irrigação, planejamento e implantação. Vão ocorrer ainda 3 visitas técnicas de campo. A primeira estação tratará sobre as condições físicas do solo, a segunda sobre a avaliação do campo para a instalação de irrigação e a terceira sobre a retenção da água da chuva na lavoura. Bem, o assunto agora no Guaíba Agro é floricultura. Na próxima sexta-feira é celebrado o Dia dos Namorados. O diretor do Ibraflor, o Instituto Brasileiro de Floricultura, Renato Opitz, fala no Guaíba Agro sobre a preparação do setor para a data e as expectativas de comercialização. A chegada do Dia dos Namorados é sempre uma data muito aguardada pelo setor de flores e plantas ornamentais. E principalmente esse ano o setor se preparou bem, porque o mercado está bem aquecido e aí a expectativa é que haja um aumento aí em torno de 8% com relação ao volume comercializado no ano passado. Dessa data que é muito importante, porque ela representa em torno de 10% de tudo que é vendido pelo setor durante o ano. E existe, claro, uma preferência grande pelas rosas vermelhas, que significam a cor do amor, mas a gente também percebe que nos últimos anos está tendo uma procura grande por flores de outras cores e outros tipos de flores. Então, não só as flores de corte para fazer buquês, como os crisântemos, as austromérias, os lírios, mas também muitas flores em vaso, como as orquídeas, as azaleias, calanchos e todo outro tipo de flores. E uma curiosidade interessante é que os consumidores estão tendo cada vez mais opções de encontrar essas flores. Então, não só nas tradicionais floriculturas, que preparam buquês e arranjos específicos aí de acordo com a vontade de cada namorado ou namorada que quer presentear, mas também a gente percebe que existem outras opções, como comprar essas flores pelos supermercados, pelos garden centers, através da internet. Então, sempre uma boa oportunidade para que cada um possa presentear aí a sua namorada e o seu namorado, uma boa dica de um presente bem legal. E a gente fecha este primeiro bloco falando da importância da análise jurídica e ambiental antes da assinatura dos contratos agrários.
Decisões judiciais recentes envolvendo contratos de arrendamento rural reacendem a atenção sobre a necessidade de análise prévia da situação jurídica e ambiental dos imóveis antes da assinatura do contrato. O tema é analisado pelo advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Guidino, que aponta riscos ligados à perda de propriedade, embargos ambientais e rescisão contratual. A adoção de medidas preventivas e a realização de análises criteriosas são consideradas fundamentais para reduzir riscos, preservar a segurança jurídica e permitir que o foco principal permaneça na produção rural. Entre os modelos previstos pela legislação agrária brasileira, destacam-se os contratos de arrendamento de parceria rural. Guigino explica que o arrendamento funciona, em essência, como uma espécie de aluguel de terra, enquanto a parceria estabelece uma relação semelhante a uma sociedade, com divisão de riscos e resultados entre as partes. De acordo com o especialista, a elaboração adequada desses contratos é necessária para evitar conflitos e assegurar previsibilidade às partes envolvidas. Além da redação contratual, outro aspecto considerado essencial é a realização de diligências prévias, tanto pelo proprietário quanto pelo arrendatário ou parceiro outorgado. A análise documental do imóvel e das condições jurídicas das partes pode evitar prejuízos significativos em contratos que muitas vezes envolvem investimentos elevados e relações de longa duração. No caso do imóvel rural, uma das verificações mais importantes diz respeito à titularidade da propriedade e à existência de ações judiciais relacionadas ao bem. Outro ponto que vem exigindo atenção crescente no setor é a análise das condições ambientais do imóvel rural. A existência de embargos ou autuações ambientais pode inviabilizar completamente o uso da área contratada, comprometendo a produção e gerando prejuízos financeiros relevantes. Para Guigino, a adoção de medidas preventivas e a realização de análises criteriosas são consideradas fundamentais para reduzir riscos, preservar a segurança jurídica e permitir que o foco principal permaneça na produção rural. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur, e assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Voltaremos em instantes para falar de piscicultura aqui no Guaíba Agro. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta segunda, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de piscicultura, pois com a chegada das temperaturas mais baixas aqui no sul do país, a atividade entra em um período que exige uma atenção redobrada no manejo, por parte dos produtores, O frio impacta diretamente, o desenvolvimento dos peixes, e a gente vai saber exatamente quais são estes cuidados que deve se ter, não é? Por parte dos piscicultores, conversando a partir de agora com o médico veterinário Carlos Roberto Vieira da Cunha, que é assistente técnico regional do escritório da Emater aqui de Porto Alegre. Caríssimo Carlos Roberto, seja bem-vindo ao Guaíba Agro. Muito obrigado, Sandro. Prazer falar contigo e falar com os ouvintes da Guaíba. Bom, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos falar então exatamente, desses cuidados que deve se ter, até antes de a gente entrar exatamente, no assunto em si. É importante a gente ressaltar que a gente tem as espécies nativas, que são adaptadas, às condições, inclusive de clima aqui da região, e temos a tilápia, que é uma espécie exótica e que é profundamente produzida já, principalmente no Paraná, em outros estados, mas aqui nem tanto, Aqui até a gente tem outra espécie, que é a carpa, que também é exótica, mas também se produz. Então, esse cuidado ele é mais direcionado a essas espécies exóticas ou também às espécies nativas?
Na verdade, todo peixe, né, ele tem uma temperatura de conforto que, né, mesmo sendo nativo, não é a temperatura de inverno, claro. Né? Claro. É importante ressaltar que o peixe ele é pecilotérmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a temperatura, né, corporal dele varia de acordo com a temperatura da água. Então, ele não tem capacidade de regular a temperatura como nós. Perfeito. Né? Nós, inverno ou verão, nossa temperatura dá 36, 36,5. O peixe não. Então, o que acontece com o peixe? O metabolismo dele, como um todo, ele varia conforme a temperatura da água. Então, Perfeito. se a água está numa temperatura mais baixa, ele vai ter o metabolismo mais baixo, né? Então, ele não vai reproduzir, ele vai parar de comer ou comer menos, coisa e tal. Sim. E, obviamente, né, vai depender da espécie do peixe, não? Então, como disseste, né, peixe nativo, ele está mais adaptado a essas temperaturas, e os peixes que vieram de fora, né, os exóticos, né? Não por acaso a carpa é a mais criada aqui no Rio Grande do Sul, justamente porque ela veio da China, né, que é uma temperatura mais próxima da nossa realidade aqui. Já a tilápia, que vem do norte da África, já tem uma temperatura mais alta, né, um peixe tropical, então, obviamente, ele sente mais essa diferença de temperatura, né, e traz muito mais problemas, né, então, para a tilapicultura do que para as criações, então, de jundiá, por exemplo, que é uma espécie nativa, ou das próprias carpas, né, que a gente tem bastante em volume de criação aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a faixa considerada ideal de temperatura de quanto a quanto, na água? Bom, o ideal seria próximo de 25, né, de 23 a 27, né, numa faixa mais ou menos, né, nessa coisa. A gente usa o 25 como média, como padrão. Ou seja, mas alguma coisa muito acima da temperatura nesse momento, por exemplo. Com certeza. E o importante é dizer que a temperatura da água, né? Sim. E não a temperatura atmosférica, porque Sim, obviamente existe uma variação na temperatura atmosférica que nem sempre se reflete exatamente igual à temperatura da água. Por isso que uma ferramenta importantíssima da piscicultura é o termômetro. Perfeito. A gente orienta os nossos produtores todos a terem um termômetro para, inclusive, tomar a decisão de alimentar os peixes e tudo mais em função da temperatura da água. Tá bem. Bom, vamos começar então exatamente por essa questão da alimentação, aporte nutricional também, porque a gente tem outros detalhes importantes na criação, mas o que se deve fazer de diferente nessa época do ano quanto à questão nutricional, à ração, enfim? Bom, já existem algumas rações, né, que são mais concentradas, têm um teor maior de proteína e energia, né, mais calóricas, justamente pelo peixe ingerir uma quantidade menor, elas são mais concentradas. Então, isso já existe algumas rações, algumas marcas, né, no mercado que tem essa ração que seria para temperaturas mais baixas, né? Tá bem. Isso é uma coisa. Mas antes da gente falar de uma ração, né, melhor, especial, coisa e tal, a gente tem que falar do monitoramento, né? Eu vou reforçar, vou encher o saco a questão do monitoramento da temperatura. Tá. Então, sempre que o produtor for alimentar os peixes, e principalmente nesse período mais frio, ele tem que ver a temperatura da água. Tá. Se ela tiver, né, numa temperatura muito baixa, tu não vai alimentar os peixes. Então, Perfeito. são vários dias de inverno que a gente pode não alimentar os peixes. Isso é menos prejudicial, eles não receberem a ração, do que tu oferecer ração, eles não consumirem, pelo metabolismo estar muito baixo, eles não consumirem, né, não estão se alimentando, e essa ração ela vai acabar se decompondo na água e vai prejudicar a qualidade da água. Exato. Então, a gente está achando, né, que além de rasgar dinheiro, né, justamente porque o peixe não vai consumir a ração, a gente está prejudicando a criação, a gente está prejudicando a qualidade da água, e isso pode resultar, inclusive, em mortalidade de peixes, né, a médio prazo. Tá então, bem. o termômetro é nosso amigo, né, principalmente... Aliás, não só no inverno, no verão também, porque o excesso de temperatura também é prejudicial. Tá então bem. a gente tem uma faixa ideal, a gente usa toda a quantidade de ração em função da nossa biomassa, da quantidade de peixe, do peso dos peixes e tudo mais. E aí a ração, claro, ela tem uma granulometria, um tamanho da bolinha, né? Compatível com a boca do peixe, o teor de proteína nos peixes mais jovens, tudo mais. Mas nesse caso que nós estamos falando aqui de inverno, é importante sempre monitorar a temperatura da água antes de decidir alimentar os peixes. Inclusive alimentar, né, no caso de outono e inverno, alimentar nas horas mais quentes do dia, desde que essa temperatura esteja, né, 18 graus ou mais no caso da tilápia, né? A nossa recomendação, até existem recomendações diferentes, tem gente que usa, né, 15, 16 graus, mas a nossa recomendação é de 18 graus. Abaixo de 18 graus da água, não alimenta os peixes. E sempre medir a temperatura para te saber, né, se tu já pode oferecer então, né, porque a gente sabe, né, que conforme o dia, sai o sol, hoje provavelmente de manhã cedo a água estava abaixo disso, logo que veio o sol, coisa e tal, talvez, né, eu não estou perto de um açude agora para te dizer exatamente qual é a realidade agora, mas provavelmente agora a temperatura já pode estar
entre 18 e 20 graus da água, que já seria possível, então, alimentar uma porcentagem dessa ração, né? E aí a gente também vai, além de decidir alimentar ou não, a gente também vai dar parcialmente essa ração conforme, né, essa temperatura. Então, a gente, numa temperatura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de 20 graus, a gente usaria metade do volume que a gente arrastaria os animais, a gente usaria só metade. Né? Então, ela é proporcional à temperatura, essa quantidade de ração que a gente usa. Tá bem. A questão da luminosidade, da própria luz solar também precisa ser acompanhada, observada, não é? Sim, claro. A gente sempre vai alimentar os peixes quando tiver com bastante luz, até porque, né, quando começa a diminuir a luminosidade, imagina, dentro da água, né, já diminui mais ainda, tem o filtro, né, da água, dependendo da coloração da água, né, os raios solares vão entrar menos ainda, dependendo da profundidade do viveiro, né, desse açude onde estão os peixes, vai entrar menos ainda. Então, a gente sempre, né, alimenta com a maior quantidade de luz possível, né. E tem a questão aí das próprias, das algas também que se formam, não? Exatamente. Questão, inclusive, de produção de oxigênio dessas algas. Pois né? é. Além da tilápia, por exemplo, que a gente está falando, né? É uma espécie que filtra algas, né? Ela se alimenta também de fitoplâncton, que a gente chama, são as microalgas. Exato. Né? Nas carpas, a gente também tem a carpa prateada, que é uma carpa filtradora, que também se alimenta de fitoplâncton. Então, isso a gente quer, é necessário para a água, para alimentação e para a produção de oxigênio na água. Tá bem. Né? Isso é muito mais que tu sabe que no inverno, né? Como o metabolismo dos peixes está mais baixo, a gente não tem esse problema. Geralmente a gente não tem esse problema de oxigênio. Entendi. O que a gente tem problema mesmo são das temperaturas baixas, né? E daí, claro, se tu incrementar ração, tu der a ração, vai acabar prejudicando, né? Consumindo oxigênio também, essa ração se deteriorando e tudo mais. Mas o risco maior que a gente tem no sanitário, então no inverno, são pelas baixas temperaturas, né, deprime o sistema imunológico dos peixes, né, fica suprimido e acaba tendo algumas doenças, né, elas se manifestam mais fácil nesse período de frio, justamente pelo sistema imunológico dos peixes está também, né, por baixar o metabolismo, também baixa as defesas dos peixes e acabam, né, com manifestando algumas doenças. Né. Essa questão do oxigênio e o próprio pH também, regular o pH também passa necessariamente exatamente por essa questão nutricional, não é? Ou há formas também de medir, fazer esse controle? E aí vale, eu pergunto, se isso vale para açude, para tanque escavado, para tanque elevado, ou é tudo diferente? Na verdade, a gente tem que fazer o monitoramento da água, né? E melhorar as condições de qualidade da água em todo tipo de criação. Mas quanto mais extensiva a criação, menos a gente tem esse poder, né, de influenciar, de mudar isso, né? Então, nesses grandes açudes, grandes barragens que a gente vê, a gente fica muito à mercê da natureza, né? Sim. Claro que a gente pode usar calcário e tudo mais para melhorar o pH, como tu disseste. Inclusive, tem um fator, né, um parâmetro que a gente diz de qualidade da água muito importante com relação ao inverno, que é a alcalinidade da água. Quanto maior a qualidade, isso já está, né, demonstrado, comprovado por inúmeros trabalhos, quanto maior a alcalinidade da água, maior a capacidade do peixe de enfrentar o inverno, essas temperaturas mais baixas. A sobrevivência dos peixes, inclusive, quando tem uma queda muito grande de temperatura, quando a alcalinidade da água está mais alta, eles tendem a sobreviver mais e ter menos, né, problemas sanitários com relação a isso. Tá bem. Bom, isso para quem está produzindo, mas também essa é uma época para fazer o planejamento para a primavera, não é? E aí seria importante usar esse período para o quê? Para reduzir o plantel, para diminuir a densidade dentro dos viveiros? Como é uma época que não tem ganho de peso, né? Então, a boa parte dos piscicultores aqui no sul, eles tentam vender, né? E aí a gente tem a Semana Santa, que é a época, né? Perfeito. O auge de comercialização, né? Todos os produtores querem, né, se livrar dos peixes, vender todos os peixes antes de criar, justamente para não ter esse problema, né? Claro. De sanitário, problema de mortalidade, né? Esse problema de qualidade da água, e também que os peixes acabam emagrecendo, porque tu tenta chegar com peixe gordo, né? Com peixe em bom estado nessa época, justamente que eles vão parar de comer, que eles vão perder peso. Mas nem sempre tu consegue, né? Botar todo o teu peixe no mercado ao mesmo tempo, porque, né, tu imagina, todos os piscicultores do Rio Grande do Sul querendo vender ao mesmo tempo, isso não é possível. Então, alguns produtores, eles têm que passar o inverno com peixe, né? Inclusive, quando é policultivo de carpa, são animais, né, com uma densidade, criados numa densidade mais baixa,
que levam mais tempo, utilizando mais a natureza e menos ração artificial, então são animais que demoram mais para aprontar, então obviamente eles vão passar 1, 2, às vezes até 3 invernos até estarem a ponto de comercialização. E mesmo as tilápias, né, o abatedor ele quer abater o ano inteiro, então tem alguns produtores que vão passar o inverno com esse peixe para continuar ofertando, né, ter uma oferta mais constante durante todo o ano. Tá bem, e a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente lida. Por exemplo, né, a questão da alcalinidade, né, com calcário e tudo mais, tentar manter a alcalinidade da água, o peixe entrar um inverno gordo, né, mais forte, como eu comentei, a questão do horário da alimentação, suspender, então, a alimentação e adubação quando a temperatura está muito baixa, monitorar e avaliar, né, nos horários mais quentes, quando a temperatura está mais alta para fazer alimentação, evitar manejos para não estressar os animais quando está frio, né, muito frio. E tem uma dica, principalmente para a tilápia, quando a gente tem uma produção mais intensiva, que tem uma carga, né, uma biomassa, que a gente chama, né, um volume maior de peixes, né, no inverno, que a gente usa, né, nessas produções, né, semi-intensivas e intensivas, a gente usa o aerador, né, para incrementar o oxigênio da água e tudo mais. E no inverno, como eu te falei, a falta de oxigênio não é um problema tão constante, mas a gente usa o aerador estrategicamente para fazer o quê? Para desestratificar a água. Porque a água, né, como o ar quente sobe, a água quente sobe, então ela fica em camadas conforme a temperatura dentro do viveiro, dentro do açude. Então, o que acontece? De noite, quando a atmosfera está muito fria, ela resfria essa camada superficial da água, que baixa a temperatura e desce, e a água do fundo sobe. Quando essa água do fundo sobe, a gente chama de inversão térmica da água, isso leva todas aquelas porcarias que estão no lodo do açude, leva tudo para cima, né? Porque existe uma substituição, né? A água que estava lá em cima, ela resfria na atmosfera da noite, né? Os dias mais frios. Então, existe essa inversão térmica e leva metano, sulfídrico, tudo que é tóxico, o peixe que estava lá escondido no lodo, ele vem para a coluna d'água e acaba tendo a mortalidade muito mais por intoxicação desses peixes, porque pela temperatura baixa propriamente dita. Quer dizer, o peixe ele não morre de frio na grande... Não que seja impossível, claro que pode, né? Mas geralmente os peixes têm essa mortalidade súbita de peixes no inverno pela intoxicação desse material, né, que é tóxico e que estava quietinho no lodo, lá no fundo do viveiro, e acaba subindo nessa inversão térmica. Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente usa o aerador, durante esse período mais quente do dia, né, que geralmente é perto do meio-dia, começo da tarde, usa o aerador justamente para ele misturar a água. Então, ele mistura a água e ela não fica estratificada. Excelente. Né? Então, quando tem o frio da noite, não dá tempo dele fazer toda essa inversão, porque a água está toda misturada. Se ele ficasse todo dia, né, já separado, isso seria uma coisa muito, muito rápida e tenebrosa, né, para a criação, porque realmente a gente tem mortalidades súbitas assim de perder toda a criação em noites frias, né? Perfeito. Isso é um grande problema, principalmente da tilápia. Excelente, muito bom. Bom, e a tilápia, cara, a gente falou agora há pouco aqui, né, pelas condições aqui de clima, né, nós temos a carpa, que também é exótica, não é? Mas ela está adaptada, vem lá do Oriente, lá, né, da Ásia, e claro, as jundiá, traíra, lambarita, enfim, esses peixes nativos já estão aqui adaptados, porque são daqui efetivamente, mas a tilápia hoje é o grande, é o carro-chefe, eu acho, na piscicultura brasileira, não é? A demanda é cada vez maior, e aqui como é que a gente tem visto esse cenário aqui, né? Nós tivemos até questões de legislação, não é? Que impediam há algum tempo aí o cultivo. Como é que está hoje essa produção aqui no estado do Rio Grande do Sul? Ela ainda não está como no Paraná, por exemplo. Né? Exato. Você tá, no começo, o Paraná ele está num outro nível, numa outra realidade, com uma produção bem maior do que a nossa, né? Muito maior. Mas a tilápia vem buscando seu espaço aqui e cada vez mais conhecida, né? Há 10, 15 anos atrás, pouca gente conhecia a tilápia. Hoje ela já está bem mais conhecida, né? Ela tem feito parte das feiras, né, da Semana Santa, a Feira do Peixe da Semana Santa. Antigamente tu só via carpa, hoje tu já vê tilápia em todas as feiras, né? Aqui em Glorinha, né? Aqui em Glorinha a gente tem um produtor que tem o próprio frigorífico dele aqui, né? Isso.
Santo Pescado, inclusive, o meu peixe da Semana Santa foi dele. Então, olha aí. Foi de Glorinha, isso. Eu visito as feiras, né? É do Cleiton lá, né? Fazer. Isso, Cleiton. Uhum. E quando eu passei pro Glorinha, né? Inclusive, eu acho que eu peguei os últimos ali do freezer, rapou o freezer. Até antes do final da feira, ele já não tinha mais peixe. Justamente demonstrando, né, esse mercado aí em expansão. Aqui no Rio Grande do Sul também, o reconhecimento da qualidade, né? Do filé de tilápia, principalmente, né? Exato. Como carro-chefe aí da produção da piscicultura hoje, e vem tomando espaço. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, né? A gente não vai conseguir ter a mesma produtividade que os estados mais quentes aí do país, obviamente. Sim. Tem essa limitação, mas a gente tem que saber conviver porque tem o mercado aí, expansão, né? Exato. O próprio Cleiton conhece bastante isso, né? Exato. Justamente não conseguiu dar conta, né? Isso é um problema bom, né? Que a gente tem do mercado em expansão e a gente se organizando, o mercado se organizando. Mas isso daí é um problema que o próprio Cleiton, né, que tu citaste aí, que tem uma agroindústria, nessa época agora fica difícil, né, de conseguir fornecimento a partir de agora, né? O pessoal que aprontou o peixe, que o peixe está no tamanho bom, todo ele tenta, né, despachar o peixe, todo mundo ao mesmo tempo antes do frio para não pegar, né? Justamente não ter esse problema sanitário, problema de mortalidade. Então a gente tem que adaptar a cadeia, né? Esse é um dos nossos trabalhos enquanto, né, assistência técnica na piscicultura, é tentar adaptar essa cadeia produtiva com as exigências do mercado, né? Porque o consumidor que quer comer peixe, ele quer comer peixe em qualquer época do ano, né? Não necessariamente só quando a temperatura está boa para a criação, né? Obviamente. Perfeito, muito bom. Olha, uma excelente entrevista com o nosso Carlos Roberto Vieira da Cunha, médico veterinário, assistente técnico regional da Emater, aqui do escritório de Porto Alegre. São quantos municípios mesmo atendidos, Carlos Roberto? A nossa região de Porto Alegre são 72 municípios. É bastante. Da volta. É a maior região em termos de quantidade de municípios aqui que a gente atende na Emater, né? A Emater se divide em 12 regiões, sim, né? E pega todos os municípios do estado, né? É a capilaridade, sim, todos, né? 497, 100%, né? Onde, né, eventualmente, por algum caso de aposentadoria ou de transferência, sai o colega do município do lado atende até ter a reposição, né? Perfeito. Nossa obrigação é atender 100% do território do estado do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro, muito bom. De nada, sempre à disposição, aí quando precisar, só prender o grito que nós estamos à disposição. Da mesma forma aqui, um grande abraço. Abraço. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, Deezer e ainda no Amazon Music. A gente se reencontra nesta terça-feira, às 5h30 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Guaíba. Um grande abraço e uma ótima semana! Você ouviu Guaíba Agro.